Então, o ponto 2, irmãos, quase que já foi explicado. O ponto 2, como eu disse no início, é que se fosse depender do Novo Testamento para a gente compreender o Apocalipse, as figuras, as revelações, nós estaríamos perdidos. Nem 10% do livro seria compreendido. Então, eu já dei o exemplo através do Apocalipse 1, mas e se a gente pegasse, por exemplo, o Apocalipse 13? João viu uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, semelhante ao leopardo, sinalizou. Com pés de urso, sinalizou. Com boca de leão, sinalizou. Aí Deus, antes de revelar a marca da besta, que é algo quase que novo no Apocalipse, não é totalmente novo a marca da besta. Tem fragmentos no Antigo Testamento. O próprio milênio tem fragmentos no Antigo Testamento para a gente compreender. Então, mas é algo novo quando diz que homens vão ser selados e não vai poder comprar e nem vender. Isso é novidade vinda pelo Apocalipse. Então, antes de Deus introduzir essas questões da marca da besta, ele citou a besta. A besta já tem em Daniel, né? Ela tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. A questão das 7 cabeças e 10 chifres, os 10 chifres tem em um dos animais de Daniel, mas as 7 cabeças não. As 7 cabeças seria um outro assunto, que dá pra gente compreender por Daniel. Mas enfim, é um animal configurado daquela maneira e que sinaliza diretamente para as profecias de Daniel. Sinalizou não só para a gente se lembrar, tem Daniel, mas para a gente fazer muito mais que isso, tá? Para resumir. Ou seja, vamos no Novo Testamento para tentar desbloquear Apocalipse 13? Impossível. Você vai ter que ir em Daniel para desbloquear parcialmente a profecia de Apocalipse 13. Porque para entender Apocalipse 13 você precisa de Daniel, de Zacarias, de Ageu, de Neemias, de Esdras, de Abacuque, de Sofonias. Quanto mais você tiver desses profetas, mais você vai compreender. Só que o destaque pelas figuras usadas é Daniel e também Zacarias. Então, irmãos, sinalizou, mas mesmo assim, para entender o Apocalipse 13, precisa compreender o que Deus falou em Apocalipse 12, que dá um flashback no tempo para que Deus introduza o tempo do fim com mais precisão. Mas antes de entender o 12, precisa entender o Apocalipse 11. E antes do Apocalipse 11, Deus dá um flashback na história do povo de Israel, através de algumas figuras, pegando um punhado de textos importantíssimos de vários profetas, naquela figura daquele anjo, trazendo um flashback na história, antes de Deus falar as coisas de Apocalipse 11, que vai ser uma introdução para o 12, que vai ser uma introdução para o 13. Isso eu explico melhor em outro vídeo. Aliás, tem uma explicação magnífica para tudo isso. Entendeu? Ponto 2 explicado. Não seria possível desbloquear as profecias do Apocalipse com o Novo Testamento. Aliás, não existiria as profecias do Apocalipse se não existisse o Novo Testamento. Não existiria na nossa mente, não existiria para nós hoje. Aí vem o ponto 3. Que o Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento não é valorizado como deveria. Porque as igrejas só receberiam o Novo Testamento se fosse o testemunho dos apóstolos no Novo Testamento. Vou explicar. Jesus veio, é o tempo mais importante da história, o tempo que Jesus veio. Outro tempo mais importante da história é o tempo que ele vai voltar. Jesus veio, escolheu 12 apóstolos, começou a trabalhar com todos os discípulos, fazer seus milagres, seus sinais, suas curas, cumprir algumas das profecias. O principal ia ser a Páscoa, porque cumprindo a Páscoa, todas as outras profecias são possíveis. Se ele falhasse na Páscoa, nada mais seria possível. Tudo isso que eu estou falando para vocês são vídeos que já está tudo no gatilho. Então ele veio para cumprir muitas profecias. Morreu pelos nossos pecados, fez a expiação, subiu aos céus, está à destra de Deus, esperando até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, derramou o Espírito Santo na igreja, e aí preparou a igreja num tempo de transição das alianças. Deus estipulou 70 anos para que todo o povo judeu compreendesse a transição das alianças. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, por isso que Deus deu 70 anos para o povo. Quando deu 70 anos, o santuário foi destruído. Quem tinha que compreender, compreendeu. Quem não compreendeu, ficou preso nas coisas terrenas.
ficou preso em Agar, não foi livre em Sara. E aí depois disso, por fim, vem o Apocalipse. O Apocalipse, embora esteja no Novo Testamento, você tem que pensar em uma coisa. O Apocalipse veio, como último livro da Bíblia, não veio no tempo dos apóstolos. Por quê? Por que o Apocalipse não foi revelado no dia de Pentecoste? Cada apóstolo tendo uma visão, olha que incrível queria ser. O Apocalipse sendo visualizado através de 12 blocos, cada apóstolo tendo uma visão onde todos eles somassem, que coisa linda, né? Mas não foi assim, Deus escolheu um homem para dar tamanha revelação. É um evento à parte, se a gente fosse falar de dispensações. Eu não sou dispensacionalista, mas tem pontos que os dispensacionalistas usam, em questão de olhar para a história da Bíblia, que é válido. Aliás, não é só válido, é obrigatório a gente visualizar dessa maneira. Ver o tempo de Noé, diferente do tempo de Abraão. Ver o tempo de Moisés, diferente do tempo de Abraão. E entender os trabalhos de Deus, porque Paulo usa um contraste entre Moisés e Abraão. Ele usou duas dispensações, entendeu? Então, essa mensagem de dispensacionalista, ela é coerente nesse ponto, mas o desfecho é errado, né? Pré-tribulacionismo e todas essas coisas, a mais que vem no desfecho da conclusão dos dispensacionalistas, que eu não conheço profundamente nem quero conhecer. Eu conheço o básico, que é o que eu estou falando aqui. Então, irmãos, o Apocalipse ele foi numa nova dispensação. O Apocalipse, embora faça parte do Novo Testamento, não foi dado para vários apóstolos, não foi dado no tempo dos apóstolos, foi dado depois da destruição do templo para um só apóstolo, tamanha revelação, como se fosse a tampa da panela, o desfecho de todas as profecias. E foi uma revelação que Deus não deu para nenhum outro homem. Nem o apóstolo Paulo teve tamanha revelação como teve João. O homem que mais teve revelação na Bíblia através de visões foi João, não foi Daniel. Só que aí Deus trabalha com aquele trabalho incrível dele, né? Precisa de Daniel para compreender as visões que Deus deu para João. Entendeu? Então, uma nova dispensação. E outro ponto que você tem que perceber. Embora o Apocalipse esteja no Novo Testamento, ele faz muito mais parte do Antigo do que do Novo. Olha, compara. Se você coloca aqui a lei, o Salmo e os profetas num bloco, Novo Testamento no outro, e pega o Apocalipse e coloca no terceiro bloco, se você olhasse assim por aparência, você iria ver o Apocalipse como quase que irmãos gêmeos da lei, do Salmo e dos profetas, por causa das peças usadas no Apocalipse. E você olharia para o Novo Testamento, tirando o Apocalipse, que faz parte do Novo Testamento, compara o Novo Testamento com o Apocalipse, seria mais ou menos um primo parecido, entendeu? Por isso que o Apocalipse sinaliza muito mais o Antigo Testamento, diretamente o Antigo Testamento e indiretamente o Novo. Agora concluindo o ponto número 3, que diz que o Novo Testamento não é valorizado como deveria. Depois de toda essa obra feita por Deus, que eu resumi aqui, para concluir esse ponto 3, o Apocalipse foi dado para João dar para 7 igrejas e as 7 igrejas espalhar para o mundo, até que um dia toda essa mensagem chegasse perfeitamente como azeite de ouro na mão das 2 testemunhas, que iria alimentar todo o povo de Deus. Essa é a missão. Então Deus deu o Apocalipse para o anjo dá para o João dá para 7 igrejas e as 7 igrejas espalhar para o mundo. Só que o mundo não receberia o Apocalipse se não fosse o testemunho dos apóstolos no Novo Testamento. Os apóstolos sustentaram o testemunho da vinda do Filho de Deus. Pedro fala, Paulo fala, sustentaram isso com perseguições e tudo mais. E eles sustentaram o testemunho de Jesus usando os profetas. Então, os apóstolos do Novo Testamento, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, sustentaram o testemunho dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento, que, por sua vez, sustentavam o testemunho de Moisés. Entendeu? Como é importantíssimo o Novo Testamento? Então, o Novo Testamento acaba sendo a ponte que liga o tempo dos apóstolos para o recebimento do Apocalipse. Sem esse testemunho, sem os escritos do que o Filho de Deus veio fazer na terra, dos seus milagres, sinais e tudo que a gente vê nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, como que nós iríamos ver o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento? Como que nós iríamos saber dessa parte da história? E aí então, o Novo Testamento, tendo o testemunho dos apóstolos,
para todo mundo, aí sim o mundo inteiro recebe o Apocalipse. E aí, recebendo o Apocalipse, ele iria vir com um papel principal de revelar, só que revelar trazendo 4 pontos que eu separei para falar em outros vídeos. O Apocalipse vem para revelar, mas trazendo esses 4 pontos, confirmando o testemunho dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, confirmando o testemunho e as suas interpretações, porque eles não tiveram acesso ao Apocalipse. Veio também para revelar, trazendo a conexão de textos que aparentemente não estavam relacionados. 3. Veio revelar, trazendo uma amplificação das revelações que estavam nos profetas. Porque conectando textos que aparentemente não estavam relacionados, que é o ponto 2, acaba se tendo uma amplificação da revelação. Ponto 3. E ponto 4, explicar o mistério de Deus. Veio para revelar nesses 4 pontos que eu consigo enxergar. Entendeu? A importância do Novo Testamento? Então é impossível entender as palavras dos apóstolos, as revelações de Paulo, sem compreender o Antigo Testamento. Se você perde a sinalização que os apóstolos dão, você vai receber a sinalização do Apocalipse para o Antigo Testamento. Paulo fala grandes revelações sobre 2 casas de Israel, sobre Efraim e Judá, sobre festas que é perdida por muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus, porque não compreenderam isso que eu estou falando. Tá bom, irmãos? Eu vou ter que finalizar esse vídeo aqui. Vocês entenderam os 3 pontos? Entenderam que não houve um desprezo do Novo Testamento, e sim um aviso dizendo, você não está valorizando o Novo Testamento coisa nenhuma. Entendeu? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Comenta aí embaixo o que vocês compreenderam, tá bom? Eu vou estar lendo e, na medida do possível, vendo o que eu posso responder através de um vídeo, os comentários. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz de Cristo. E a gente se vê em próximos vídeos. Eu tô gravando assim rapidinho porque eu só tenho 15 minutos para gravar. A edição eu faço pelo celular e envio pro YouTube, que só dá para enviar vídeos de 15 minutos. Tá bom? Então, Deus abençoe.